Fala galera do mundo das lutas, fala galera do Oddshark. No vídeo de hoje, enquanto a gente ainda não tem uma definição sobre o futuro do UFC, se realmente vai acontecer o UFC 249, dia 18 de abril, a gente não sabe ainda se vai acontecer, o presidente do UFC, Dana White, diz que vai acontecer, mas a gente sabe de tudo que está acontecendo no mundo, a pandemia global, do novo coronavírus, a recomendação a isolamento social, distância de aglomerações. Eu espero que você esteja em casa, em paz e saudável, seguro, né, longe dessa doença ou de qualquer condição que possa te colocar em risco. É claro que existem casos e casos, muita gente tem que continuar trabalhando, é complicado que essas pessoas tomem os devidos cuidados, mas quem puder, quem tiver condições de ficar em casa, que fique e se cuide. Mas começando a falar sobre o vídeo de hoje é para falar sobre o retrospecto do ano. Nesse ano nós já tivemos 8 eventos do UFC, então eu fiz um pequeno levantamento aqui de números das duas lutas principais de todos esses eventos. Então ao todo temos 16 lutas principais, duas de cada um dos 8 eventos, que mostram aí que até o momento os favoritos estão liderando, mas por pouco. Em 16 lutas principais nesse ano, nós tivemos aí 10 vitórias de lutadores favoritos contra 6 vitórias de lutadores que chegaram como azarão. É um aproveitamento aí dos favoritos de 55% contra 45%. É um aproveitamento bem apertado, não é nenhuma margem muito grande. Eu acho que os favoritos, as casas de apostas, como todo mundo sabe, quando eles definem quem será o lutador favorito para aquela luta, tem algum tipo de cálculo, tem algum tipo de análise e tudo mais, um pouco mais cuidadosa para a casa de aposta não perder dinheiro. Se a gente vai apostar no favorito, o lucro é pequeno, para que a gente não também quebre a banca e tudo mais. Por isso que muitas vezes quando a gente aposta num cara que é muito azarão, a gente ganha muito dinheiro, porque tudo isso é calculado, todos os odds são calculados devido às circunstâncias, estatísticas e possibilidades em referência àquela luta. Mas só para passar para vocês aqui todas as lutas, as principais lutas que foram levadas em considerações desde janeiro até agora, março, eu vou contar para vocês. Primeiro a gente teve aí o UFC 246, Conor McGregor era favorito, venceu o Donald Cerrone, e nesse mesmo evento a Holly Holm também chegou como favorita e também venceu a Raquel Pennington. No UFC Haleg, segundo evento do ano, tivemos Júnior Cigano chegando como azarão contra Curtis Blaydes. O favoritismo do Curtis foi confirmado porque ele acabou vencendo o Júnior Cigano, e o Rafael dos Anjos, esse sim que chegou como favorito, acabou perdendo para Michael Chiesa. Foi o primeiro azarão que venceu em luta principal o Michael Chiesa. Depois nós tivemos o UFC 247, o caldo quase entornou com o John Jones, chegou como favorito contra Dominick Reyes, mas teve uma vitória aí, um resultado que todo mundo sabe que foi polêmico. Na minha opinião ele inclusive perdeu, mas no papel oficialmente John Jones acabou vencendo o Dominick Reyes e contabilizou mais uma vitória aí para o time dos favoritos. Também nesse mesmo UFC 247 a Valentina Shevchenko confirmou o favoritismo contra Kathleen Chookagian. E depois nós tivemos o UFC Rio Rancho. No UFC Rio Rancho nós tivemos Michel Pereira, estava indo muito bem, tinha tudo para garantir aí o favoritismo e confirmar o favoritismo na verdade, e venceu o Diego Sanches, mas todo mundo viu o que aconteceu. Teve um momento da luta, um golpe ali aparentemente legal, teve uma confusão na comunicação do Diego Sanches com o ato da luta, uma polêmica muito grande que gerou, a gente já falou sobre isso também, mas o Michel Pereira acabou perdendo por desqualificação, então o Diego Sanches, que era o azarão, acabou vencendo essa luta. E na luta principal do UFC Rio Rancho, nós tivemos aí a vitória do Jan Blachowicz, que era o azarão, contra o Corey Anderson, que tinha chegado como favorito. E para finalizar, os últimos 4 eventos que a gente teve foi o UFC Auckland, que aconteceu na Austrália. Nós tivemos a vitória de Dan Hooker na luta principal, ele já era favorito contra o Paul Felder, e também tivemos a vitória do Jimmy Crute, esse que chegou como azarão e também venceu. Depois nós tivemos o UFC Norfolk, onde Joseph Benavides, que chegou como azarão, foi atropelado pelo Davidson Alcântara, o Davidson Figueiredo, que nocauteou, acabou garantindo aí 115% para os investidores. E também tivemos a vitória da Felicia Spencer, essa era a favoritaça contra a Zara Ferne. E para fechar no UFC 248 a gente teve 2 favoritos vencendo, o Willy Zen venceu a Joanna Edretich e o Israel Adesanya venceu o Yoel Romero. E para fechar a conta no UFC Brasília nós tivemos Demian Maia, que era o azarão contra Gilbert Burns, foi confirmado como azarão porque o Gilbert Durinho acabou vencendo, mas na luta principal o Charles do Bronx, que era azarão contra o Kevin Lee, acabou vencendo por finalização. Então mostra aí, na minha opinião, que vocês têm que pensar o seguinte: uma casa de apostas quando monta todas
toda essa programação, quem vai ser, quais vão ser os odds, qual a cotação, qual a margem de um odd para outro e tudo mais, eles consideram o nível de favoritismo de cada lutador. É claro que alguns odds foram parelhos e por isso eles resultaram para um lado ou para o outro, mas ainda assim os azarões estão em alta nesse ano. 45% é uma boa média de vitória para os azarões. Eu vou tentar manter os números atualizados para a gente ver aí, à medida que o ano passar, se os azarões vão acabar passando, ultrapassando os favoritos, ou se os favoritos vão recuperar a margem, né, a margem justa, né, para quem é favorito. Os favoritos, na teoria, os favoritos são os que se esperam para vencer uma luta. Então, vamos ver se essa margem de 55% contra 45% muda ao longo da temporada, beleza? Se você quiser saber muito mais sobre o mundo das lutas e o mundo das apostas, é só ir lá no oddshark.com.br que eu conto tudinho para vocês. Toda semana temos artigos novos falando sobre o mundo das lutas e o mundo das apostas, muito preparados carinhosamente para todos vocês. E se você não está inscrito no Oddshark Brasil aqui no YouTube, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles forem publicados, beleza? Galera, muito obrigado pela sua audiência, deixa o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo também e eu volto na semana que vem com muito mais. Até lá!